Você que é afiliado iniciante, nesse vídeo eu vou te ensinar como começar no marketing digital e fazer R$ 5.000 por mês para você entrar com o pé direito no marketing de afiliados e ganhar dinheiro na internet. As pessoas me perguntam aqui no canal: Edu, o que é afiliado digital? Edu, dá uma dica para quem está começando do zero no marketing digital. Como ter sucesso no marketing digital? O que é um afiliado Hotmart? O que é marketing de afiliados? Edu, dá dicas de marketing digital para iniciantes? Enfim, se você tem todas essas perguntas, não perde tempo e entra no curso agora que eu fiz. Tá aqui no primeiro link da descrição, ele é totalmente gratuito, é mais de 2h30 de puro conteúdo, você não pode perder essa oportunidade. A primeira coisa que você que é afiliado iniciante tem que saber é que você trabalha com venda, tá? E a melhor forma de enriquecer é com venda. Se você for parar para analisar, os maiores milionários, bilionários do mundo, eles são vendedores. Como que a Amazon existe? É venda, começou com venda de livros, agora vende um monte de coisa. Então, se você levantar as pessoas mais ricas do mundo, elas vendem, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ser bom em venda. Ah, Edu, eu não sou bom em venda, eu nunca fui vendedor, eu não gosto de vendedor, enfim. Você pode ter várias perguntas aí. Mas uma das coisas que você tem que pensar é o seguinte: você tem que ser bom em venda. Se você não for bom em venda, você não vai conseguir estar no marketing digital. O marketing digital é venda. Tá? Então o que você faz? Você tem que estudar gatilhos mentais, fazendo com que ela tome alguma ação, fazendo com que ela tenha uma atitude de reciprocidade. Então existem vários gatilhos que a gente consegue despertar na pessoa, sentimentos, sensações, para que ela compre um produto. Lembrando, tá? A venda não é uma persuasão ruim, você não está enganando ninguém. Primeiro, você tem que vender um produto que você acredita. Não adianta você procurar e vender um produto que você não acredita, que você não gosta, que você não usaria. Aí sim é uma enganação. Agora, se você vê que é um produto que a pessoa vai ser bom para a pessoa, igual exemplo, um produto de emagrecimento. A pessoa está acima do peso, ela está com colesterol alto, ela está com diabetes, ela se sente mal, ela não consegue usar a roupa que está no guarda-roupa. E você vai vender um produto para ela, um infoproduto, aulas de emagrecimento, alguma coisa do tipo, que vai ajudar ela a voltar ao peso normal, fazer com que o colesterol dela baixe, fazendo com que controla a diabetes, pressão alta, enfim, com que ela se sinta melhor colocando as roupas, voltando a usar as roupas dela do guarda-roupa. Poxa, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que a pessoa tenha autoestima novamente, com que ela fique feliz novamente com a vida. Então, é algo bom, mas você tem que ver se é um curso que presta, se é alguma coisa que vale a pena, ou é mais um aí que está no mercado só para vender e ganhar dinheiro. Então, se você, a partir do momento que você conhece algo que realmente vale a pena, vai ajudar a pessoa, você é obrigado a fazer com que essa pessoa use isso e faça isso. Você tem essa obrigação. Estamos aqui nessa terra para ajudar as pessoas. Então, você é obrigado a usar técnicas e gatilhos, fazer com que essa pessoa tenha esse produto, esteja com esse produto, porque isso vai fazer bem para ela. Aí você fala assim: Edu, mas isso não é uma persuasão? Sim, é uma persuasão para o bem da pessoa, não é uma persuasão ruim, tá? Então é algo muito importante você pensar aqui, refletir comigo. Você vai vender, no marketing digital você vende, tá? Mas você não pode vender nada ruim, pelo contrário, você tem que ajudar as pessoas. Aí você pode se perguntar: poxa, mas a pessoa está gastando o dinheiro dela comigo? Mas você tem que pensar o seguinte: se ela não gastar com você, ela tem 1 milhão de oportunidades em volta dela para que ela gasta, na verdade, o dinheiro. Seja com iFood, comendo coisas fora, comprando pizza, indo em lojas, shopping, enfim, ela vai gastar o dinheiro dela. Então, faça com que ela gaste o dinheiro dela da melhor forma possível com um produto que vai ser bom para ela, que vai mudar a vida dela, tá? Então, não tenha esse obstáculo sobre venda, não tenha esse cadeado que não deixa você pensar além. Então, a primeira coisa que você tem que pensar: as pessoas mais ricas do mundo, elas vendem, tá? E quando você vende algo para a pessoa, você tem que vender algo de valor, algo transformador, que venha realmente mudar a vida da pessoa, tá? Não venha ser mais um produto só para você ganhar sua comissão e ficar feliz. Não, tá? Pense além, tá? A venda é além. Estamos aqui nessa terra para ajudar as pessoas, então seja além do óbvio, seja além de ganhar dinheiro. Muitas pessoas entram no mercado só com o intuito: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar milionário, eu quero comprar um carrão, eu quero não sei o quê. E, na verdade, isso tudo é passageiro. O que você compra com 5 milhões, você compra com 100 milhões, é a mesma coisa. Então, vai chegar uma hora que quando você começar a vender muito, ter um negócio consolidado na internet, muito dinheiro não vai fazer diferença para você. Então você tem que ter um objetivo maior, você tem que ter algo que venha realmente mover você,
tá? Igual eu tô criando esse conteúdo aqui para você porque eu quero te ajudar. Eu quero mover, eu quero fazer com que esse conteúdo aqui transforme a sua vida. Então eu peço novamente, se você não curtiu o vídeo, dá um like aqui no vídeo para me ajudar. Deixa um comentário aqui, eu peço que você dá uma pausada no vídeo. Deixa um comentário o que você está achando da aula até aqui. E ajuda bastante a gente ter esse seu feedback, tá bom? E eu peço também, se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você ainda não se inscreveu no curso gratuito, incrível que eu elaborei para você, aproveita a oportunidade, é o primeiro link da descrição. Não perca essa oportunidade, tá bom? É um curso onde eu me debrucei mais de 2h30 entregando puro conteúdo de valor para transformar o máximo de vidas possível. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então vamos voltar para a aula. Então a primeira coisa, você tem que ser bom em venda, estudar gatilhos mentais, entender que você tem que fazer com que as pessoas comprem de você, mas você não está em nenhum momento persuadindo ela para algo ruim. Você tem que fazer com que ela compre um produto que venha ser bom para ela, que venha transformar a vida dela. Então, primeira coisa, antes de você escolher um produto, seja muito rigoroso, presta muito atenção no tipo de produto você vai escolher, se realmente o produto funciona, vai a fundo, entre em contato com as pessoas que compraram, vê se realmente o antes e depois é verdadeiro ou é fake, porque tem muito disso, né? Se for o produto de emagrecimento. Outra coisa, eu tô falando de produto de emagrecimento, mas isso serve para qualquer outro produto, tá bom? Você tem que vender algo que realmente venha transformar a vida das pessoas, tá? Então, beleza, aqui tá ok? Venda. Agora a segunda parte, que é muito importante do vídeo, não saia do vídeo, assista até o final, porque esse conteúdo é de muito valor, tá bom? Bom, essa aqui é a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo é do que eu faço. Eu sou afiliado iniciante e eu não sei por onde começar. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: para você conseguir ter a venda, você vai precisar de tráfego, tá? O que é tráfego, Edu? São pessoas, nada mais é do que pessoas. Tráfego são pessoas. Você vai precisar de um produto e você vai precisar de uma oferta. Então, qual que é a estratégia que eu vou te ensinar aqui, que eu te falei de fazer os 5 mil reais por mês? A estratégia é o seguinte: você vai precisar, vou colocar aqui para fazer um desenho, eu não sou muito bom de desenho não, mas vamos lá. O que acontece? O tráfego, você vai precisar de alguma ferramenta, de alguma coisa que venha te trazer pessoas. Como assim, de alguma coisa? Tráfego pago, se você é iniciante, provavelmente você não está fazendo tráfego pago. O tráfego pago, ele é mais fácil, digamos assim, entre aspas, por quê? Você está pagando o Facebook, o Google, eles são obrigados a entregar aquilo que você está pedindo. Eu falo, olha, o Facebook, eu quero mostrar isso aqui para tantas mil pessoas. Ele vai mostrar e acabou. Né? O Google também. Então, Edu, mas eu tô sem dinheiro, o que eu faço? Então você vai ter que encontrar alternativas de conseguir essas pessoas. Como assim? Você consegue pelo Instagram, você consegue pelo Facebook, você consegue pelo YouTube. São alternativas que você vai conseguir pessoas, você vai conseguir tráfego de pessoas. Vamos lá, vai. Vou fazer um desenho rápido aqui, daqui a pouco eu apago. Aqui no caso, digamos que isso aqui é uma avenida, tá? É uma avenida. E aqui, ó, aqui é uma calçada do lado da avenida, tá? E aqui é uma padaria. Digamos que essa avenida aqui, essa calçada, é um formigueiro de gente. Passa gente todo momento. Digamos que é a 25 de março em São Paulo, onde passa gente todo momento. O que acontece? A chance dessas pessoas que estão andando aqui, ó, digamos que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa. A chance das pessoas entrarem aqui é muito grande. Por quê? Porque é muita gente passando, tem muita gente andando ali na frente, a pessoa está com fome, ela vai e entra. Ok, essa lanchonete pode vender muito? Demais. Se ela tiver um bom salgado, se ela ter um bom atendimento, ela vai vender muito, porque tem muita gente passando aqui na frente da loja dela, da lanchonete. Então, o tráfego nada mais é do que essa avenida aqui, onde passam as pessoas. O tráfego são pessoas, tá? Então, quando você vai vender um produto na internet, você precisa de tráfego. Ah, Edu, mas eu não sei como conseguir tráfego. Vou te dar algumas ideias aqui, ideias que você não vai ter custo alto, pelo contrário, custo baixo. Vou te dar ideias aqui que você não vai ter custo. Vou te dar ideias aqui que você consegue ter muito tráfego, tá? Então, presta atenção que é um conteúdo de muito valor, conteúdo de curso pago. Estou entregando gratuitamente para transformar a sua vida. Deixa o comentário se você ainda não deixou, que vai me ajudar bastante, tá bom? Vamos lá então. Ok, a gente entendeu o que é tráfego e a gente precisa de muito tráfego. Produto, a gente já está falando do produto, né? O produto, primeiro, você tem que entender qual que é a sua audiência. Aqui as pessoas vêm comer o quê? Comer uma coxinha, comer uma esfirra, tomar um cafezinho quente, certo?
A pessoa vem aqui para isso. Então, a lanchonete vai vender aqui. Vai vender produto de limpeza? Vai vender... vai ser uma loja de videogame? Vender videogame lá dentro? Não. A pessoa entra lá, tá escrito lanchonete. A pessoa entra, tem um monte de produto de limpeza, não vende nada de comida. A pessoa vai embora. Fala, ué, eu vim aqui para comer, não vim aqui para comprar produto de limpeza. Então, o produto... ele tem que encaixar perfeitamente na audiência. Ou seja, esse produto ele tem que encaixar, ele tem que casar com a sua audiência. O que é audiência, Edu? A audiência é o seu tráfego, são as pessoas que estão ali acompanhando. Então, esse produto tem que casar com essa audiência, ele tem que casar com esse tráfego, para você conseguir ter venda. Tá? Não adianta eu querer te oferecer aqui uma vara de pesca, se você nunca pescou, você nem gosta de pescar. Não é seu hobby. Então eu venho aqui, eu falo assim, olha, eu tenho uma vara de pesca aqui maravilhosa, incrível, ela é assim, ela é assada, eu posso falar tudo sobre essa vara. Primeiro que você não vai dar nem prestar atenção, você fala assim, vara de pesca, nada a ver, eu nem gosto de pesca, né? Então, agora se eu falar alguma coisa que você gosta, sobre algo que você quer, poxa, você vai parar, você vai ouvir, você vai prestar atenção. Então, o produto ele tem que ser algo que venha resolver o problema do tráfego da sua audiência. Aí, Edu, mas o que uma lanchonete resolve de problema? Oxe, a pessoa está com fome, ela tem um problema, ela está com fome, ela está com a barriga nas costas, ela está com fome, está com muita fome, e ela quer tomar um café quente, ela quer comer alguma coisa, um salgado. Qual que é a solução desse problema? Vai ser a lanchonete. Então, outra coisa, o produto ou ele resolve um problema, né? Ou ele cria um desejo, essas duas coisas. Porque todo produto ou ele resolve um problema, né, que a pessoa tem, ou ele cria um certo desejo na pessoa. Como assim, Edu? Igual eu falei da lanchonete. A pessoa está com fome, ela tem um problema. Você coloca um salgado na frente dela, ela vai comer, você resolveu o problema dela. Ou então um desejo, a pessoa quer viajar, ela não tem um problema. Pode ser que ela tenha um estresse, quer viajar para acabar com o estresse, ok. Mas a pessoa quer viajar é um desejo, ela quer conhecer um lugar diferente. Então, quando você vai vender um produto, você tem que entender perfeitamente qual é o problema ou qual é o desejo. Por quê? Para você conseguir até trabalhar em cima disso. Para você conseguir usar copy, que se você não sabe o que é copy, eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre copy. Mas o que acontece? Por isso que eu falo, escreve no canal, não perca, porque é só conteúdo de valor. Então o que acontece? Se a pessoa ela tem um problema e você consegue pegar nesse problema, atacar esse problema, voltando a falar, isso não é de forma negativa, tá? Não é uma persuasão ruim. Igual exemplo, a pessoa ela tá acima do peso. Ela tá acima do peso. Você vai falar para ela assim, oi, Fernanda, dá um exemplo. Oi, Fernanda, você tá acima do peso, não sei o quê? Lógico que não. A pessoa vai te xingar, né? Na verdade. Então, o que acontece? Quando você trabalha e fala o seguinte pra pessoa, olha, imagina você conseguir utilizar as roupas no guarda-roupa suas que estão paradas, né? Imagina o seu marido, ele olhar pra você e lembrar de quando vocês namoravam, né? E vocês começarem a sair, passear, serem apaixonados novamente. E muitas das vezes isso vai te trazer, quando você emagrece, vai te trazer o quê? Uma autoestima, você vai começar a se cuidar mais. Então, assim, você está falando tudo que é verdade, né? Tudo que é verdade você está falando para a pessoa e está ali atacando ali a questão do problema dela, para ela enxergar o problema dela e depois você trazer a solução. E olha, a melhor solução que tem é você utilizar algo que você nunca utilizou antes, fazer o que você nunca fez antes. Não adianta fazer dieta que você já fez, não adianta, se você não gosta de academia, não adianta você ficar fazendo academia. Então a solução que eu dei para você é essa daqui, aí você vai lá e apresenta a solução para ela, criando urgência. Urgência é um gatilho mental. O que é urgência? Olha, até amanhã, até sexta-feira, até hoje, às 18 horas, ele vai estar no valor tal. Depois desse horário, infelizmente, o valor vai subir. E realmente você pode conversar com o produtor e criar algo desse tipo, né? Para a pessoa, ela depois não entrar e ver, é mentira, o valor é o mesmo, entendeu? Mas dá para fazer isso, dá para você colocar um relógio na página, um relógio no checkout. Se a pessoa não comprar ali, ela vai perder a oportunidade. E se ela comprar, você vai estar ganhando sua comissão, ela vai estar em busca, né, da solução do problema dela. Então, é muito importante você saber qual é o problema e qual, no caso, seria o desejo, se for um produto de desejo. Para quê? Para você conseguir trabalhar em cima disso. E o tráfego, voltando aqui para o tráfego, essas pessoas aqui, elas precisam ser pessoas que casem com esse produto que você vai vender, tá? Para você não vender pesca para quem gosta de jogar futebol. Então é muito importante você prestar bem atenção
para você não ter o erro aqui de pegar um produto que não casa com a audiência, com o tráfego, ou pegar um produto que não tem uma dor forte quando você consegue trabalhar alguns gatilhos mentais, tá? Então, escolhe bem o produto. Já falei, eu ensino a escolher produto lá no curso gratuito que está aqui embaixo na descrição. Se você não entrou ainda, pausa o vídeo, entra lá, porque olha, o curso está incrível, 2h30 de conteúdo, puro conteúdo de muito valor, e eu ensino a escolher produtos lá. Tá bom? Então vamos lá, oferta. A oferta é o que eu falei ali, né? Olha, esse valor exclusivo vai até amanhã. Olha, isso vai até... você entrando hoje, você leva isso, isso, isso e isso. Então, a oferta é criando uma excelente oportunidade. A oferta é algo incrível, que a pessoa vai falar assim, nossa, eu preciso disso. Isso é a oferta, tá? A oferta não é desses 3 pilares aqui, não é o menor, não. Pelo contrário, se tiver um tráfego legal, um produto bacana e a oferta for ruim, esquece. Então, os 3 pilares é de extrema importância, tá? E a oferta, ela tem que ser irresistível. A pessoa tem que falar assim, nossa, que incrível, caramba, sensacional. Não sei se você já se deparou com uma oferta, muita gente pega e fala assim, né? No Brasil não funciona muito bem isso, Black Friday no Brasil é furada, né? Os valores o pessoal agrega no frete, enfim. Mas eu tenho certeza que você já se deparou e você falou assim, caraca, caramba, que top! Nossa, esse valor! E aí você não é irresistível, não tem como você resistir àquilo. Então a oferta, ela não é o pilar menor, tá? Pelo contrário, os 3 pilares, os 3 são de extrema importância. Não adianta ter produto e oferta e não ter tráfego. Não adianta ter tráfego e não ter produto. Não adianta ter tráfego e produto e não ter oferta. Então, os 3 são de extrema importância. Então, é legal você casar legal com o produtor em relação da oferta, o que pode ser oferecido para a pessoa. Ou você pode oferecer o produto e você criar algumas coisas a mais para entregar para essa pessoa, alguns bônus, né? Então, você pode fazer, se for algum produto relacionado a nicho de emagrecimento, você pode fazer alguns bônus, pode criar algum e-book ali que vem estar ajudando a pessoa, né? Colaborando para que ela chega no objetivo dela, que é o emagrecer no caso, tá? Então, beleza. Edu, e aí? Você falou que ia ensinar a fazer 5 mil reais por mês e tal, até agora nada. Calma que até o final do vídeo você vai estar pronto para fazer esse valor. Então, vamos lá para o que interessa. A gente já sabe que é produto, tráfego e oferta. Tráfego, produto e oferta. Ok. Então, qual é a estratégia que você vai ter que utilizar para fazer 5 mil reais por mês? Você vai precisar, imagina que isso daqui é um balde. Imagina que isso daqui é um balde, certo? Você vai ter que encher esse balde de pessoas. Para isso, você vai precisar do tráfego, tá? O tráfego vai jogar as pessoas aqui dentro. A gente chama tráfego no marketing digital como lead. Então, a gente tem que encher de lead esse balde aqui. Edu, como que eu faço isso? De diversas formas. Você pode fazer um tráfego pago no Facebook Ads, no Instagram, no YouTube, e fazer com que as pessoas saiam de um anúncio. Digamos que isso aqui é um anúncio, ó. Digamos que isso aqui é um anúncio. Então você vai fazer o quê? Que a pessoa saia desse anúncio e caia dentro desse balde. O que é esse balde, Edu? Esse balde pode ser um grupo do WhatsApp, pode ser um grupo no Telegram. Esse balde pode ser uma sequência de e-mails. Esse balde pode ser uma automação de ManyChat. Então, você precisa encher esse balde de pessoas. Imagina que cada pontinho desse daqui é uma pessoa, ok? Então, você enche esse balde de pessoas e depois você, que é vendedor, né? Que agora você entendeu o que é um vendedor e que não é algo ruim quando você vende produtos bons, produtos que trazem solução. Você vai fazer o quê? Você vai entrar digamos que isso aqui é você. Você vai encher esse balde e você vai entrar em contato com essas pessoas, tá? A técnica que eu vou te ensinar aqui é de WhatsApp para você que é iniciante. É bom até para você elaborar e começar a testar a questão da venda. Porque no começo você vai ficar ali, vai tentar, às vezes não vai conseguir, vai ficar com vergonha, mas isso com o tempo você vai perdendo isso e você vai ficando cada vez melhor na venda. Né? E é até importante, eu indico começar assim para qualquer pessoa, porque se você não sabe vender para uma pessoa, você não vai conseguir vender para 1000. E para você ficar milionário, você tem que vender em escala, para muitas pessoas. Então, vamos lá. Você vai encher esse balde, tá, com tráfego, seja com anúncio, com tráfego pago aqui, igual eu falei, ó, ou de forma gratuita, que a gente já vai entrar lá, ou de forma paga, porém
um custo baixíssimo, que é uma estratégia que eu acho que ninguém ensina e eu vou estar mostrando aqui também, tá bom? Então, primeira forma de tráfego dá para fazer através do Facebook e através do Instagram. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Facebook e Instagram. Então, a primeira forma de tráfego, no caso que é o tráfego pago, que está pagando para as pessoas verem o produto, é essa. E aí, no caso, você jogaria, a estratégia seria o quê? Você ter um anúncio aqui, um vídeo, uma imagem, com um botão do WhatsApp, a pessoa entrar em contato com você. Nisso, a pessoa que vai clicar aqui, ela vai para onde? Para o seu balde. Esse balde é a sua lista de WhatsApp ali, não um grupo, enfim. E aí entra você, o vendedor, né? Que vai entrar em contato com essa pessoa. Tudo tem que casar, tá? Tem que ter uma harmonia, as coisas tem que tudo se ligar para funcionar perfeitamente. Como assim, Edu? Aqui o seu anúncio e o texto do seu anúncio tem que ser já uma abertura para o que você vai falar aqui, tá? Então as coisas têm que casar, as informações têm que casar, para você não falar A aqui e depois aqui você falar B, tá? Então as coisas têm que casar perfeitamente. Então, ok, primeira forma de fazer 5 mil reais por mês usando tráfego pago, jogando essas pessoas para o WhatsApp e no WhatsApp você convencer essas pessoas. Edu, o que eu preciso para fazer 5 mil reais por mês? Bom, vamos lá, vamos mostrar para você aqui o que você precisa para fazer 5 mil reais por mês. Abri aqui a calculadora, ó, 5 mil reais. Você com um produto de 200 reais, você vai precisar de 25 vendas. Pô, 25 vendas é menos de uma venda por dia, né? Mas digamos que seja uma venda por dia. Poxa, você fazer uma venda por dia, você tem 5 mil reais, uma venda de 200 reais. Então você tem 5 mil por mês. Ô Edu, e se eu fazer 50 vendas? Você tem 10 mil por mês. Nossa, mas não é possível. É possível, é matemática. É matemática, tá? Mas de começo vamos jogar os 5 mil, que é o título do vídeo. Então eu preciso de 25 vendas para conseguir 5 mil reais por mês, que é o objetivo aqui. Então o que acontece? Você vai precisar de 25 vendas para conseguir 5 mil reais por mês, ok? Ok, combinado. E isso você consegue, então, jogando as pessoas do WhatsApp aqui, né? Você vai vir do tráfego pago, jogando para o WhatsApp e você vai conversar com essas pessoas. Então é muito importante você saber também quanto que vai ser o seu custo por aquisição. Então, como assim, Edu? Quanto que você está investindo no Facebook, no Instagram, por pessoa? Ah, Edu, eu estou gastando R$1, R$2, R$3. De quantas pessoas que você conversa que você consegue ter uma venda? Aí, de 100 pessoas que eu converso, de 100 pessoas eu consigo uma venda. Caraca, aí tem que olhar, ver direitinho, né? Porque 100 pessoas uma venda vai ter um trabalhão. Mas digamos que você tem de 100 pessoas que consegue 10 vendas, vai, melhor. Então, quanto que o Facebook está te cobrando para você conseguir essas 100 pessoas? Dessas 100 pessoas, qual que é o valor que está saindo essas 10 que entra? Que é o custo por aquisição. Ó, tá saindo essas 10 pessoas que estão sendo convencidas, está saindo para mim por R$10, digamos assim. R$10, ok? Então, o seu custo por aquisição é R$10. A cada R$10 que você gasta, você vende 200. Então, essa é a ideia. Então, peraí, Edu. Então, para mim fazer 5 mil reais, eu vou gastar um pouco mais. Sim. Então, você vai gastar 25 vezes 10, R$250. Mas você fez 5 mil. Entendeu? Então, digamos que vai ficar 4 mil e pouco aí. Ok, tá valendo, você tá fazendo dinheiro. E isso pode ser escalável. Quanto mais você aumentar esse balde, mais você vai ganhar. Quanto mais você oferecer e ficar bom no negócio, mais você vai vender. Então, essa é a primeira estratégia, com o tráfego pago, jogando pro WhatsApp e você convencendo as pessoas. Segunda forma, você ter um canal no YouTube. Nesse canal no YouTube, você vai pegar e vai jogar essas pessoas para esse balde, na oferta. E depois você vai entrar em contato com elas. Outra forma, Facebook, que as pessoas não gostam, as pessoas têm pavor de falar de grupo de Facebook, têm pavor de falar de Instagram. Porém, se você utilizar com inteligência aquilo ali,
É muito legal para quem está começando. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum, ela não tem dinheiro nem para começar nada no marketing digital. Então ela vai começar como? Ela vai precisar ir atrás desse tráfego aqui, ó. Atrás dessas pessoas aqui, ó. Vai ter que vir aqui, ó. Ué, eu não tenho pessoas passando na frente da minha lanchonete. Meu, você tem que dar um jeito de fazer passar pessoas. Então você vai ir nos lugares, vai chamar as pessoas, dá um jeito, né? Então a estratégia aqui é o quê? Então, Instagram e Facebook, tá? Você vai ter que usar essas duas ferramentas. Igual, Facebook. Tem diversas formas de você conseguir pessoas no Facebook. Dá para você ter um Facebook onde você adiciona pessoas. Então, pô, eu vi um anúncio e eu vi que aquele anúncio ali era de emagrecimento e eu vi que tinha 5 mil curtidas. Beleza, você vai lá e vai sair adicionando todo mundo. É claro, óbvio, você tem que ter um perfil que as pessoas aceitem, senão não vão querer aceitar. Automaticamente você vai ter o quê? 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, enfim. Você vai ter pessoas que querem emagrecer, elas curtiram um anúncio sobre emagrecimento, elas curtiram uma matéria sobre emagrecimento. E para você encontrar anúncios de pessoas que estão curtindo ali sobre emagrecimento, é só você abrir a biblioteca de anúncios do Facebook. Então, ou seja, essa questão de tráfego já foi resolvida. Você vai estar adicionando as pessoas ali. Na hora que você vai estar adicionando as pessoas no Facebook, elas vão aceitar, você sabe que aquelas pessoas ali, que aquele tráfego é um público-alvo. Por quê? Porque são pessoas que querem emagrecer, elas curtiram aquilo ali, né? Então, você vai estar já tendo esse tráfego de forma gratuita. No Instagram também. Você vê a pessoa curtindo uma página de dieta, aquela pessoa, ela quer emagrecer. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai lá, você começa a seguir aquela pessoa, você manda um inbox para ela, faça com que ela siga você novamente, né? Para você conseguir ter os seus primeiros ganhos. Muita gente vai falar assim, Deus, está ensinando a fazer spam, não sei o quê. Não é isso. Eu estou pensando aqui, se eu estivesse começando agora e não tivesse nenhum recurso. Então, você tem que ir aonde estão essas pessoas, tá? Você precisa fazer com que essas pessoas vejam você e caiam dentro do seu balde, para você conseguir vender para elas novamente, tá? Bom, essa aula aqui é uma aula que tá sensacional. Porém, ela vai parar por aqui porque é muita coisa, que é muito conteúdo que a gente tem que entregar e tem muitas coisas além que eu quero falar para vocês, mas eu vou fazer numa próxima aula, tá bom? Senão fica muito conteúdo. Então eu já peço para você novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber essas aulas de qualidade, tá? E se você não entrou no curso que está gratuito por tempo limitado, entra no curso agora. É um curso onde eu entrego mais de 2h30 de puro conteúdo de valor, tá? Ele está no primeiro link da descrição, basta você clicar aqui, preencher certinho, que você vai receber o seu curso, tá? Espero ter te ajudado até aqui, né? A abrir sua mente para essa questão de como ganhar 5 mil reais. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu quero ganhar 1 milhão de reais. Beleza, sabe qual que é o seu cálculo? Você vai pegar 1 milhão de reais, vai colocar lá e vai dividir pelo valor do produto que você tem. Eu preciso de 6 mil pessoas para conseguir 1 milhão de reais. Ok. O que você tem que fazer? Você precisa ir atrás das 6 mil pessoas. Né? Se você olhar a quantidade de pessoas que estão na internet online agora, é absurdo, absurdo, absurdo. Ou seja, não é um bicho de 7 cabeças você conseguir 1 milhão de reais com vendas através do marketing digital, tá? A gente tá falando de 5 mil reais, que é um valor muito bom, mas eu tô colocando você no trilho para você entender a oportunidade que é, tá? Você entrar no marketing digital. Edu, essa aula ficou muito teórica, eu queria uma aula mais prática. A gente vai ter aula prática aqui no canal, então igual eu já te falei, ativa o sininho para você receber essas novidades, tá bom? Se você gostou de todo esse conteúdo que eu te entreguei aqui, conteúdo de mentoria, conteúdo de valor, de curso pago, tô te entregando gratuitamente. Coloca aqui no comentário o que você achou da aula, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.